Olá, sejam bem-vindos a mais um Araçat. Para você que acompanha a gente pelo nosso Tela 2, é um prazer tê-lo aqui. Vamos falar de música e muito mais. Prepare, esse programa tá muito legal e agora com exclusividade aqui no Tela 2, tá certo? Então chama todo mundo que a gente está começando mais um programa exclusivo da nossa segunda temporada, tá bom? E a gente começa falando sobre aulas de contrabaixo, aulas de música pela internet, online. E o Fernando, ele criou, né, um método diferente para você ter aula de contrabaixo dentro de casa. E a gente mostra para você. O músico Fernando Barbosa criou um método novo de aulas de contrabaixo online. Uma forma de desenvolver as técnicas de maneira segura neste período de pandemia. Além disso, lançou também um EP e o Araçat foi lá conferir. Salve galera, eu sou Fernando Barbosa, sou contrabaixista aqui da cidade de Araçatuba, formado pelo Conservatório de Tatuí. Além de músico, né, eu também sou um educador musical, então trabalho no projeto Guri, mas também tenho projetos separados, né, um projeto de ensino musical à distância, um curso online, o Embaixo dos Dedos. O Embaixo dos Dedos foi criado com uma perspectiva de poder ampliar os meus horizontes. Eu comecei há mais ou menos uns 3 anos desenvolver materiais na internet, então tanto o meu canal do YouTube cresceu bastante porque ficou um canal assim bem educativo, de ensino. Os baixistas procuravam dicas, então, e achavam dicas lá. E aí eu como pensar num nome, né? Como intitular um trabalho, como intitular um curso. E conversando um dia com a minha esposa ela é boa com nomes, ela chegou e falou, pô, baixo na mão. Baixo na mão? Eu falei, pô, baixo na mão, baixo no dedo. Aí eu pensei, puxa, eu tenho um jargão que eu sempre falo com meus alunos quando acabam uma aula, para que ele traga melhor para a próxima aula. Eu falo, pô, deixa tudo embaixo do dedo, na próxima aula você traz para mim. E eu falei, puxa, que nome legal, Embaixo dos Dedos. É claro que tem uma diferença se você trabalhar presencialmente, né, um ensino presencial, com um ensino à distância. Porém, a gente trabalha muito a facilitação do ensino à distância. Então, quando você vai fazer um curso para uma aula à distância, você já tem que pensar muito melhor naquilo. Então, com essa minha experiência de dar aulas muito assim para criança, então eu procuro facilitar. Eu até uso uma palavra, minha esposa fica me zoando, o meu filho também fala, eu falo muito essa palavra de mastigadinho. No ensino à distância a gente tem que entregar tudo mais mastigadinho, então você precisa entregar um conteúdo que seja de fácil digestão, que a pessoa consiga assimilar de uma maneira que seja mais fácil do que no dia a dia, que às vezes você pode exemplificar de várias outras formas. A pergunta é, qual é o tempo para que um baixista possa andar com as suas próprias pernas, para que tenha uma base para andar com as suas próprias pernas? Isso varia muito da dedicação de cada pessoa. Existem pessoas que, assim, com 6 meses ela consegue entender os caminhos e assimilar bem. Existem pessoas que têm menos tempo, que elas estão com outras prioridades e elas acabam precisando de mais tempo para deixar aquilo mais natural. Mas eu acredito que assim, entre 6 meses e 1 ano, se a pessoa tiver uma dedicação legal, ela consegue já a ter o seu caminho. Mas existe um versículo na Bíblia que fala que um abismo chama outro abismo. E a música é mais ou menos isso, ela é um abismo chamando outro abismo. A gente sabe que não tem fim, então varia muito daquilo que o instrumentista procura.
uma novidade também muito legal, que é o meu primeiro álbum, o Identidade Brasileira. É um disco assim que eu fiz com muito carinho. Era um sonho ter um trabalho de composições, de música autoral. Ele foi muito sonhado e muito desejado. É engraçado que quando sai dá uma emoção assim, porque parece um filho mesmo. Você está expondo, né, os seus sentimentos, aquilo que você buscou na sua jornada musical. Esse CD você vai poder contar assim, com músicas instrumentais e tem uma música cantada. Tem meu grande amigo Gideone Donato faz uma participação cantada. Lá você vai ouvir muita música brasileira, mas misturada com esse swing do instrumento que eu sempre carrego, assim, do baixo, algumas linhas meio funkeadas, mas você vai ouvir afoxé, você vai ouvir samba, você também vai ouvir fusion. Então você vai perceber que o disco ele é muito legal. Para você me encontrar, então basta você acessar o Instagram, @ferbaixo, você vai ter sempre notícias daquilo que está rolando, tanto das minhas aulas quanto dos meus lançamentos musicais. Também no YouTube, Fernando Barbosa, e também no Facebook, Facebook/Fernando Barbosa. Você vai encontrar todas as agendas, aquilo que rola no decorrer da minha caminhada, da minha jornada. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado de poder estar aqui hoje. Valeu! O papo agora é arte na pele, é tatuagem. Para você que tem curiosidade, para você que tem dúvidas sobre como fazer uma tatuagem, como que funciona, quem é a nova geração de tatuadores aqui de Araçatuba. A gente vai mostrar para você aqui no Araçarte a partir de agora. A gente vai ter um papo com 2 da nova geração. Muito legal o bate-papo e você vai conhecer um pouquinho do trabalho artístico desses 2 grandes profissionais. Dá só uma olhada. O Araçarte foi bater um papo com uma galerinha que faz do corpo a sua tela para criar a sua arte. A tatuagem vem crescendo e fomos entender um pouquinho sobre a sua representatividade e cultura. Claro, e seus artistas. Eu descobri a minha aptidão para desenho quando criança, né? Quando eu tive o primeiro contato, já percebi ali uma diferença entre eu e o desenho das outras crianças, né? Foi meio que um pouco de necessidade, né? Eu me formei em biologia em 2017 e o mercado meio que não me absorveu, eu precisava procurar alguma coisa para fazer, para levantar uma grana, né? E desenhar, eu sempre desenhei desde moleque, desde pequeno, então assim, era uma coisa que eu sempre estava fazendo, era desenhar, mas em papel, tela, essas coisas. Quando eu cheguei nos meus pais e falei, eu quero ser artista, quero trabalhar com desenho, foi aquela mistura, né, de nossa, filha, fico feliz que você descobriu, mas ao mesmo tempo aquela preocupação, né, nossa, o que vai ser da minha filha, que ela ia ser artista aqui, ainda mais uma cidade de interior, assim. A tatuagem mesmo foram os amigos que eles deram a ideia, falou, cara, a tatuagem ela tem um retorno monetário bom, né, assim, como o mercado não me absorveu em 2017 na biologia, comecei a vender, tipo, print, quadro, encomenda de ilustração, encomenda digital, essas coisas, só que assim, a grana era meio que capenga, era muito sazonal, né? Eu comecei a fazer radiologia, eu estava terminando o curso, mas eu não estava nem um pouco feliz e acabei parando o curso e usei o resto do dinheiro para investir na tatuagem, né? E também tive muito incentivo de amigos e tudo mais, porque eu também tinha muita insegurança. Tá, em 2018 que eu comecei a correr atrás mesmo, assim. Aí em 2019 que eu fechei e falei, vou. Eu treinei em pele artificial, aí chamei uns amigos, falei, vou treinar em pele real agora dos brother. Eles aceitaram, aí comecei, cara, e foi. Aí tá indo até hoje. E quando eu comecei a tatuar, eu, falei, vou dedicar a minha vida a isso, a mais nada. E hoje em dia eu respiro arte
e eu me sustento por ela, assim, me sustento pela tatuagem. Atualmente o que eu mais gosto é geometria, esse estilo assim é o pontilhismo, né? E me atrai muito, eu sempre achei muito bonito. São poucas as coisas, eu tenho mania assim, eu sou um pouco perfeccionista e são poucas as coisas que eu olho e falo, nossa, isso aqui tá perfeito. E a geometria foi a primeira coisa que eu encontrei e falei, cara, não mudaria nada, isso aqui é lindo, sabe? Então eu comecei a me especializar no pontilhismo. Cara, hoje eu tô muito na vibe da botânica, né? Eu gosto muito de plantas, dá pra ver aqui, então eu curto desenhar muito planta. Tinha uma vibe de ilustração científica que eu fazia também, então já meio que puxa para esse ramo. Então o black work, floral ou botânico, para mim hoje é o que eu mais gosto de fazer, é o que tem mais saída, na verdade, também. O pessoal me procura muito por conta disso. Faço outras coisas, mas o pontilhismo e as mandalas, geometria é o que eu mais gosto de fazer, assim, porque eu me sinto que estou me desafiando também, porque não é muito simples, sabe? É bem complicado, na verdade. Então, gosto muito mesmo, muito mesmo. Os tatuadores mais antigos chamam a gente de tatuadores Nutella, né? Eu sou uma tatuadora da nova geração. A nova geração não é porque eu sou nova, é porque eu comecei há pouco tempo. Antigamente, os tatuadores, eles precisavam de anos, muitos anos para desenvolver técnicas, para aprender, eles não tinham material ali na mão deles e hoje a gente tem acesso à internet, com 10 minutos a gente aprende alguma técnica, a gente não precisa trabalhar em nenhum estúdio de tatuagem para aprender, a gente pode aprender sozinho, é mais difícil, claro. Eu vejo uma galera que não tem medo não, tá ligado? A galera mete a cara, tenta mesmo, assim, tem muito, e por conta... Acho que a grande diferença, a grande sacada que tem dessa galera nova também são as mídias sociais, as redes sociais, que você tem o seu mostruário é diferente, né? Você se mostra ali, o Instagram é minha vitrine, né? Eu não tenho uma frente de loja, por exemplo, né? O próprio formato que a gente estava conversando, o formato de home studio, é uma coisa diferente assim, né? Ela está começando a ficar acontecer mais, né? Que Araçatuba tem bastante gente que trabalha dessa forma. Como tá tudo na nossa mão, como tudo mais fácil, eu acho que como tatuadores a gente precisa estudar a história da tatuagem, entender e também respeitar. Não é que a gente tem que idolatrar os tatuadores antigos, mas a gente precisa ter esse respeito, sabe? Porque se não fosse por eles, a gente não teria isso que a gente tem hoje. A tatuagem, pra mim, é uma arte viva, né? Ela, tá ali na pele da pessoa e morre com a pessoa, né? A tatuagem, ela conta a história da pessoa, assim. De maneira técnica, a pigmentação de pele, basicamente é isso. Só que, assim, eu acho que a tatuagem, ela pode contar muita história, ela pode ser muita coisa, na verdade. Ela pode ter significado, ela pode não ter, ela pode ser um momento da pessoa, pode ser, sei lá, 5 minutos que deu, quero fazer uma tatuagem, vou e faço. Ou então, eu tenho uma história para contar, eu quero fazer isso com uma tatuagem, porque é uma coisa que marca, né, cara? E pra mim é muito gratificante participar um pouco dessa história. Eu me sinto assim, quando eu faço uma tatuagem, geralmente eu vi um termo que um tatuador falou que eu achei super interessante, que ele fala que nós somos os psicólogos da pele, né? Que a pessoa, ela vem e aí ela conta, né, fala toda a história por trás e você tá ali participando daquele momento, né? Cada vez mais também ela vem sendo reconhecida como arte também, né? Muita gente ainda tem essa dúvida, é arte ou não? Pra mim, lógico que tá ligado? É muito arte, é uma coisa bem profunda até, uma coisa que você carrega com você. A tatuagem, ela me dá prazer do início ao fim, né? No sentido de ser autônoma, e também no sentido de que eu nunca vou me encontrar num momento de, estagnei, sabe? Eu sempre posso estudar para ser melhor. E como aprendiz de tatuador, a coisa mais importante que eu aprendi é que um bom tatuador, ele é um eterno aprendiz, sabe? Ele sempre pode aprender e deixar o trabalho melhor. Então, eu acho que é isso que mais me atrai nessa profissão.
Ocupação literária, você sabe o que é isso? Bom, é um projeto da Cíntia Brasileiro, uma artista, uma apaixonada por literatura, e ela vai explicar pra gente um pouquinho desse projeto que ela criou e como que funciona esse bate-papo, essa troca de informações, esse compartilhamento literário pela internet. Saca só. Ocupação Literária é o projeto que a artista Cíntia Brasileiro criou para falar de literatura e divulgar o seu conhecimento com os amantes da arte. E ela bateu um papo com a gente. Ano passado, em setembro, conversando com uma amiga de infância, a Graciela Reis, sobre este livro da Djamila, Pequeno Manual Antirracista, e sobre algumas postagens que eu já havia feito no meu Instagram sobre a importância da leitura, dicas de leitura, como a leitura nos ajuda, né, nesses momentos da pandemia, de isolamento social. E a gente trocando essas dicas, esse papo sobre os livros, me veio a ideia de convidar a Gra para ocupar o meu feed, né? Eu percebi que mais pessoas gostariam de falar sobre os livros, né, sobre o que elas estavam lendo, partilhar os seus olhares. E ela topou, a gente fez, né, a primeira ocupação literária, numa segunda, e foi muito bacana a interação com os meus seguidores, os seguidores dela, e a gente percebeu como haviam mais pessoas lendo, né, que gostariam de falar sobre a importância da leitura, do livro. E aí eu, toda segunda, tinha uma convidada, né, estou tendo, na verdade, uma convidada ocupando o meu feed, com uma dica de livro e uma leitura de até 1 minuto. Desde setembro, eu já tive 31 ocupações no meu feed, toda segunda. Por que segunda, né? A gente sempre ouve: na segunda-feira eu vou começar a dieta, na segunda-feira eu vou mudar. Então eu uso, né, a segunda-feira para motivar a leitura. Então na segunda-feira eu vou começar a minha leitura. E a gente começa o dia, né, a ocupação ela é sempre feita logo no início da manhã, motivando a leitura. E cada convidada, ela lê, né, o vídeo dura até 1 minuto em média, a grande maioria, exatamente para mostrar que com 1 minuto de leitura a gente pode transformar aí o nosso dia, a nossa semana, né? Não é nada tão difícil. E eu acho que é muito bacana esse projeto, porque desde a minha infância eu ouço, né, aquele clichê de que brasileiro não gosta de ler. Isso sempre me incomodou muito, né? Eu gosto de ler desde pequena, motivada pela minha mãe, Eva, né, que contava histórias para mim, para os meus irmãos, antes da soneca. Então, eu acho que essa frase, ela diminui, né, a importância da leitura na vida dos brasileiros. E a ocupação, que já tem 31 participantes, né, toda segunda a gente tem uma participante nova, ela mostra isso, porque cada ocupante que participa do projeto, ela me indica uma nova amiga, uma conhecida, alguém que ela sabe que gosta de ler. A leitura ela tem que ser prazerosa, né? E a ocupação literária ela vem mostrar isso. Cada mulher que participa da ocupação, ela indica um livro importante para ela. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. E o mais bacana desse projeto da ocupação literária é que eu tenho participações assim de norte a sul, né? Tem pessoas da nossa região, né? Mulheres da nossa região, de Araçatuba, Birigui, Penápolis, mas também temos, né, mulheres da Bahia, Maranhão, Porto Alegre, Curitiba. Entre essas mulheres, 3 garotinhas, né? No mês de outubro, a ocupação literária ela foi infantil, então eu convidei 3 meninas.
para darem essa dica, né, de leitura, e foi muito legal, foi muito interessante. E o mais bacana de tudo isso é que cada convidada traz um título, né, um livro diferente, uma dica diferente de um livro que tenha feito parte da vida dela em algum momento. Então ela fala um pouquinho sobre ela, fala um pouquinho sobre a leitura, né, na legenda, e no vídeo ela lê por 1 minuto. O projeto Ocupação Literária, ele mostra essa diversidade da leitura, né, que o mais importante nessa dica de leitura é que você encontre o livro que te faz feliz, né, a leitura que te faz feliz. Porque nós temos uma imensidão, né, de escritoras, de escritores, de estilos nacionais, estrangeiros. O mais importante é que cada um descubra, né, a leitura que te traz benefícios, que te faz bem. Porque já é comprovado, se não fui eu, né, que criei, que inventei, isso é comprovado pela ciência, os benefícios da leitura na nossa vida, né? Faz bem para a memória, alivia o estresse, a ansiedade, amplia os nossos olhares. E você que sentiu vontade de participar do projeto Ocupação Literária, basta entrar em contato comigo pelo pelo Instagram, me chama no direct e a gente vai bater um papo, eu vou falar com você, explicar como é que funciona, como você pode me enviar o seu vídeo até 1 minuto de leitura. Você vai dar a sua dica, né, de livro e vai ocupar o meu feed, vai nos ajudar a motivar a leitura, a levar mais livros, né, para que cada vez mais a gente possa trocar, dialogar, conversar sobre leitura, né, nesse país que eu acredito que tem muitos leitores, muitas leitoras. Ponto final no nosso Hora Sart. Agradecer todo mundo que está nos acompanhando. Você pode rever toda a nossa temporada a hora que você quiser aqui também no Tela 2. E a gente está com vários drops também lá no SBT, tá certo? Todo sábado, meio-dia, a gente tem um programa exclusivo disponível para você no nosso tela2.com.br. E agora a gente também tem o nosso Instagram. Vai lá. É o nosso Hora Sart. A gente está lá no Instagram, tá certo? Um grande abraço para você. A gente se fala e a gente encerra o programa de hoje com Cigarros Índios, musicão lá em cima pra gente mandar muito bem. Valeu!